da história da igreja, né? Que hoje que o Evangelho chegou até nós hoje por conta desse acontecimento, por conta de pessoas que foram escolhidas por Deus, aceitaram o chamado de Deus, levaram esse chamado a sério e continuaram, e chegou até nós. Às vezes a gente se pergunta, qual que é o meu propósito? Foi falado de propósito aqui na igreja, né? A Cleirinha trouxe uma moça para falar a respeito de propósito, e a gente fala, qual que é o meu propósito? Às vezes eu estou na igreja, mas eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer, às vezes eu fico meio perdido, né? Não sei o que eu tenho que fazer. A Bíblia deixou pra gente algumas histórias, algumas informações que nós podemos descobrir qual que é o nosso propósito. Eu vou ler aqui um texto para vocês, que não é o nosso texto base ainda, que nós vamos falar de Atos 1, a partir do versículo 12 até o 26. Mas Jesus, ele orou por nós. Nós temos falado a respeito de oração aqui na igreja, e Jesus orou por esse momento aqui hoje, há mais de 2000 anos atrás. Jesus, ele fez uma oração pelos discípulos, ele orou pela minha e pela sua vida. Esse texto está lá em João 17, a gente vai ler do 9 até o 26. João 17, do 9 até o 26. Jesus, já ali num dos seus momentos finais, ele ora a Deus por seus discípulos e diz assim: eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendia em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para ti. Digo desta forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Versículo 20. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória. A glória que outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não tem conhecido, porém eu te conheci. Assim como estes entenderam que tu me enviastes, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo,
a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Que oração bonita, né, de Jesus por nós, né? Jesus, ele orou pelos seus discípulos, ele orou por mim, ele orou por você. Essa oração revelou que o Senhor queria, o que Deus queria, o que Jesus queria que acontecesse depois dele ir para o céu. Ele queria que Deus guardasse os seus discípulos para que a palavra dele viesse a ser proclamada, que muitas pessoas conhecessem o nome dele, e Jesus pediu para que aquelas pessoas fossem guardadas. E os tempos foram passando, muitas pessoas já nasceram, muitas pessoas já morreram, e depois de tantos anos o Evangelho chegou até nós. Graças ao testemunho desses homens, dessas pessoas que resolveram ser testemunhos de Jesus, nós conhecemos a graça de Deus, nós somos salvos pelo seu amor e pela sua graça. Embora Jesus tivesse saído agora, que nós vamos ver aqui em Atos capítulo 1, se você quiser ir lá para o texto, capítulo 1, do 12 até o 26. Ainda que Jesus tivesse se ausentado deles, o Espírito Santo continuaria guiando esses discípulos, essas pessoas, para cumprir a missão que foi designada. O Espírito Santo estava com os apóstolos, estava com aquelas pessoas, para que a missão que Deus ordenou a eles fosse cumprida. E nós hoje, a missão deles foi cumprida. A missão de Jesus foi cumprida, dos apóstolos foi cumprida. E a nossa missão? Nós estamos mobilizados para poder cumprir essa missão? Como nós estamos mobilizados para cumprir? Será que nós sabemos quais são os critérios necessários para cumprir essa missão? Vamos ler o texto. Atos 1, do 12 até o 26. Fala assim: Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a uma distância de 1 quilômetro, mais ou menos. Alguns deve estar escrito aí na sua Bíblia, a distância de um sábado, ou 3 quilômetros, até 3 quilômetros. Algumas versões é um pouquinho diferente. Aqui na minha diz que é a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, não Iscariotes, Judas, filho de Tiago. Opa, aqui para mim fala que é filho. Bom, era Judas, tá? Não o outro. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: Irmãos, era necessário que cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Mas o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Aí Pedro continua: Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que habite nele, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado ao céu dentre nós. É fundamental que um deles
seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando afirmaram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual desses 2 homens tem escolhido para cumprir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te glorificar por esse momento, Pai. Quero te agradecer porque o Senhor está abrindo os nossos olhos para entender, Senhor, e compreender o que realmente é ser igreja. Qual que é o modelo que o Senhor designou para o teu povo, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar aos corações nessa noite, que as mentes possam compreender a tua palavra, Pai. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Então, no domingo passado, aqui em Atos capítulo 1 até o 11, vamos voltar um pouco para vocês relembrarem. Depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias, apareceu e ficou 40 dias com os discípulos. O pastor comentou que Jesus ele ficou ali naquele momento com os discípulos, mas não foi em vão. Jesus ele estava ensinando a respeito do reino. Sempre que Jesus se reunia com seus discípulos, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, que era incutir, enfiar na cabeça daquele povo e no coração sobre o reino de Deus. Nós aprendemos que Jesus cumpriu a missão dele. Ele veio do céu, né? Foi enviado pelo Pai, curou, libertou, fez várias coisas. Ele morreu, subiu aos céus. E agora, ele cumpriu a sua missão, mas deixou uma missão para os seus discípulos. A missão de ser suas testemunhas. Aqui nós aprendemos no domingo passado, vocês lembram, né? Então a missão era de ser testemunhas. Só que os discípulos não fariam isso sozinhos, eles não estariam sozinhos, porque a promessa de Jesus era: eu estou aqui com vocês agora, eu vou para o Pai e depois eu vou mandar o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Depois que ele deu a missão para os seus discípulos, Jesus é levado ao céu. Então aquelas pessoas que estavam ali naquele monte, Jesus estava se preparando para subir para o Pai, e eles estão ali vendo aquela coisa maravilhosa. Além de tantos milagres que aqueles homens viram, eles olham para o céu e começam a ver Jesus subindo entre as nuvens. Que cena maravilhosa! E eles estão lá olhando para cima, olhando para o alto, olhando para Jesus subir, e um anjo vem e cutuca eles e fala: olha, da mesma forma que vocês viram esse Jesus subir, ele vai voltar de lá. Então, os discípulos já ficaram animados e foram cumprir o seu propósito. Engraçado que quando a gente vê os relatos, logo depois que Jesus foi crucificado, a gente viu que, observa nos evangelhos, que muitos discípulos não ficaram com Jesus. Muitos deles se esconderam. Ficaram pouquíssimos ali. Alguém lembra quem foram? Alguém lembra? Pode falar. Lembra? Pode falar, pastor. Pode falar? Então tá bom. João. Quem mais? Quem lembra de Maria lá? Quando Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Estava falando para João com Maria. Então eles estavam ali aos pés de Jesus. Só que, cadê os demais discípulos? Todo mundo sumiu, não tinha mais ninguém perto de Jesus ali naquele momento. Eles fugiram de medo, porque o que ia acontecer com aqueles discípulos? Porque Jesus foi crucificado, mataram Jesus, e o que vai acontecer comigo, né? Eles ficaram desesperados. Acredito que muitas dúvidas passou pela cabeça daqueles homens. Aqueles homens viram Jesus durante 3 anos, acompanharam Jesus, ele dizendo que era o Messias, que ele veio para restaurar o reino de Israel, que ele era o rei. E depois, o rei morreu. A esperança morreu.
Agora Jesus estava morto, então cada um seguiu a sua vida. Cada um voltou para as suas atividades cotidianas. Em uma das pregações aqui, o pastor falou que Pedro voltou a pescar. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes de conhecer a Cristo. Então, eles voltaram para as suas atividades normais, né? Acredito que eles ficaram sem esperança e já não tinham mais força para lutar. Acabou. Jesus morreu. Mas aqui, no texto de Atos, no capítulo 12, diz, diferentemente da hora da crucificação, que não tinha ninguém, depois que o anjo cutuca fala, meu, você está vendo o mesmo Jesus que você viu subir, ele vai descer. Imediatamente, aqui no versículo 12, diz que eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de 1 quilômetro. Jesus cuidou desses discípulos durante 3 anos. Jesus era a pessoa que dava o itinerário. Olha, agora a gente vai para Samaria, agora a gente vai para a Judéia, agora a gente vai para tal lugar. Jesus, ele provia o alimento daqueles discípulos. E era Jesus que dava a direção espiritual para eles durante 3 anos. Agora, os discípulos estão sem Jesus, mas viram que tudo que ele falou, ele cumpriu. E agora nós vemos pessoas diferentes. Nós vemos pessoas decididas. Eles não hesitaram em ir para o lugar onde Jesus falou que eles aguardassem. Vocês fiquem juntos no mesmo lugar, esperando a descida do Espírito Santo. E eles foram, a Bíblia diz que eles subiram para um aposento, onde se hospedavam e agora estavam confiantes e sem medo. Queria que você gravasse o tema da minha mensagem, é o andar superior. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse andar superior. Estavam ali presentes, a Bíblia relata aqui no versículo 13, quem são as pessoas que estavam nesse andar, nesse lugar, que eles subiram para esse aposento? Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver que tem mais gente lá. Apesar de Lucas não ter deixado claro onde que era esse lugar, né, especificamente, esse lugar parece que era familiar para esses discípulos. Talvez tenha sido o lugar onde eles se reuniram na última ceia. Vamos ler lá Lucas 22, do 8 ao 12. Lucas 22, do 8 até o 12, diz assim: Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: Ide, preparar-nos a Páscoa, para que ceiemos juntos. E eles perguntaram: Onde desejas que preparemos? Ao que ele lhes orientou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa. O mestre manda indagar-te onde é o salão de hóspedes, no qual podereis cear a Páscoa com meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fareis os preparativos. Parece que é o mesmo lugar. Vamos lá ler João 20, 19. João 20, 19. Logo depois que Jesus ressuscitou, né? Os discípulos estavam ali reunidos em um lugar. O versículo 19 diz o seguinte, João 20, 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Lembra que eu falei que os discípulos fugiram? Estavam todos escondidos, exceto João e Maria, que estava ali aos pés de Jesus. Eles estavam escondidos. Então aquele cômodo, aquele lugar, uma sala específica, aquele andar superior, era um lugar de grande significado para aquelas pessoas.
E ali naquele andar, naquele local, aconteceria a promessa, o cumprimento da promessa, que era o derramamento do poder do Espírito Santo, que nós vamos aprender na semana que vem em Atos 2. Então você não pode perder semana que vem em Atos 2, tá? Lucas, como eu já falei, ele deu o nome das pessoas presentes. Além de todos os discípulos, aqui no versículo 14 ele faz questão de citar que estavam ali. Todos perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ué, mas não tinha necessidade de citar quem eram as pessoas presentes. Mas Lucas falou, estavam os discípulos, estava Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. A menção aqui, eu gosto muito de Lucas, o relato que ele dá assim detalhado de todas as ações de Jesus. Ele ter falado isso daqui não foi por acaso. Ele não simplesmente quis fazer uma citação. Não era só porque eles eram parentes de Jesus. Mas aquelas pessoas ali presentes, inclusive Maria e os irmãos dele, também criam em Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós sabemos a idolatria que existe a respeito de Maria, mas se ela estava ali, junto com aqueles discípulos, empenhada em cumprir aquela missão, é porque ela reconhecia, assim como ela fez no seu cântico lá em Lucas também, quando o anjo aparece para ela reconheceu Jesus como o Salvador da vida dela. E o engraçado é que durante a jornada de Jesus, com os seus discípulos, os irmãos dele falavam que ele era louco. Lá em Marcos 3:21 fala assim: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, tudo que Jesus estava fazendo, eles partiram para forçá-lo a voltar, pois eles comentavam entre si: ele perdeu o juízo. Então a família de Jesus estava desacreditada dele. E você vê agora a família de Jesus aqui reunida, é um milagre maravilhoso. Lá em João 7,5, João diz o seguinte: pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus, mesmo fazendo tudo o que ele fazia, nem a família de Jesus acreditava nele. E agora estão aqui, toda a família de Jesus reunida. Eu consigo ver duas coisas aqui nesse texto. Consegui ver duas coisas nesse texto. Primeiro, pode ser que perto de você, dentro da sua casa, existem pessoas que não querem saber de Jesus. Você fala de Jesus, você prega a palavra para ele, mas às vezes você pode ter tido como fanático. Você é muito religioso, você fala muito de Jesus. Nossa, você fala demais. Que Jesus é esse? Assim como os irmãos de Jesus fizeram com ele, enquanto ele estava lá na vida terrena, né, fazendo a obra. Mas a família de Jesus aqui reunida nos traz uma esperança. Amém. Que o Evangelho tem poder para convencer qualquer pessoa. Amém. A minha família é testemunha disso. Hoje eu posso ver as minhas irmãs no caminho do Senhor, o meu pai e a minha mãe, que para a gente praticamente era impossível. Uma pessoa cheia ali de firmeza, eu sei no que eu acredito, eu estou firme, mas não foi pelo muito falar. Várias vezes eu via minha mãe falando do meu pai: esse homem mudou, hein? O que aconteceu? Esse Jesus é bom mesmo, hein? Porque esse homem mudou. Então não é pelo tanto falar, mas as suas atitudes que vão trazer os seus familiares. Amém. A gente já ouviu uma história da pessoa que fala que a Bíblia que eu estava lendo era você. Acho que o pastor até citou numa das pregações agora. E meu pai falou isso pra gente uma vez, antes dele vir para a igreja. Eu lembro. Meu pai falou: a Bíblia que eu estava lendo era a vida de vocês. E nós morávamos no mesmo quintal. Então ele estava ali, convivia com a gente e percebia que a gente não tinha um caráter duplo. Na igreja ela era uma coisa e na minha casa eu sou outra. Não. Se eu sou um cristão, eu sou um cristão fora da minha casa e eu sou um cristão dentro da minha casa. Amém. O Evangelho, ele tem poder. Jesus foi chamado de louco, de fora de si, pelos seus irmãos e pelos seus parentes. Agora eles estão ali aos pés do Senhor Jesus, falando: eu vou cumprir essa missão. Essa missão também é minha. Eu creio nesse Evangelho.
Segundo, assim como aconteceu com Jesus, pode ser que ninguém mais acredite na sua mudança. Meu marido ouviu várias vezes: olha, eu estou no teu retrovisor, hein? Quero ver se você mudou mesmo. Vamos ver quem é você. Quanto tempo você vai levar essa vida de evangelho, de crente? Estou no seu retrovisor, hein? Primeira escorregada que você der, eu vou estar lá. Podem te chamar de louco, de religioso, podem nem acreditar mais em você. Mas o que convenceu os familiares de Jesus foi que ele foi coerente. Aquilo, o que ele falava, ele cumpriu. Muitas vezes os irmãos de Jesus ouviram Jesus falar: olha, eu sou o rei de Israel, eu e o Pai somos um. Eu vou para o céu, mas eu vou voltar para buscar vocês. E ele era tido como louco. Mas Jesus, ele veio como rei. Jesus, ele veio como Senhor. E da mesma forma que ele tinha prometido que ele ia morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia, ia subir aos céus, ia voltar, e vai voltar, Jesus, ele cumpriu. O bom proceder de Jesus, as atitudes de Jesus, o que Jesus falava, ele cumpria. Então cumpra. Se você diz que você é um cristão, seja um verdadeiro cristão, porque a sua família vai se converter pelo seu bom proceder. Aquilo que você professa e vive, é isso que vai converter os seus familiares e as pessoas que te cercam. O que as pessoas veem quando olham para você? Será que tudo que você falava no começo da sua fé, você está fazendo hoje ainda? Ou você está fazendo diferente? Ou será que na frente das pessoas você é uma coisa e atrás você é outra? Como que as pessoas que estão lá junto com você no seu dia a dia vão saber que você é um verdadeiro cristão se as suas atitudes não mostram isso? Você precisa demonstrar com atitudes. Seja coerente assim como Jesus foi. Aleluia. Amém. Versículo 15 diz, mudou um pouco a história, né? Aqui nós tínhamos os 11 discípulos, Maria, as mulheres que acompanhavam Jesus, e também os irmãos dele. E agora aqui no versículo 15, parece que já poderia até ter passado um pouquinho de tempo, porque Lucas fala o seguinte: naqueles dias, sendo o número ali de pessoas reunidas cerca de 120, Pedro se levantou do meio dos irmãos e declarou. Então o grupo cresceu. Agora um pouquinho de pessoas já tinha aumentado, agora já eram 120. Pedro se levanta, depois de ter tido todo um contato com Jesus, que vocês podem depois ler nos evangelhos, que Jesus cura Pedro, né, que Pedro negou ele 3 vezes, depois Jesus fala: apacenta minhas ovelhas, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Então Pedro agora aqui está cumprindo o apacenta minhas ovelhas. Por quê? Tinha aquele monte de gente, quem é que se levanta dos meios dos irmãos para fazer a primeira declaração? Irmãos, é Pedro. Pedro aqui começa a cumprir o apacenta as ovelhas. Aqui estava acontecendo uma assembleia, eles estavam ali esperando, aguardando a chegada do Espírito Santo que tinha sido prometida por Deus. Mas Pedro, ele usa um termo para identificar aquelas pessoas que estavam presentes. Aqui Lucas, deixa eu ver aqui onde que fala que eles estavam com os irmãos dele, e aqui Lucas fala: e levantou-se Pedro do meio dos irmãos. E quando Pedro vai fazer a sua declaração, ele fala: irmãos, irmãos. Foi a forma que eles usaram para identificar aquele povo. Eles estavam ali numa assembleia, um lugar maravilhoso, um lugar propício, um lugar certo para ter uma divisão ali, para ter uma briga, para ter uma acusação. Pedro, ele não se levantou com o intuito de se gloriar, porque talvez se ele levantasse ele poderia ter sido massacrado. As pessoas poderiam virar para ele: está falando o quê, Pedro? Baixa sua bola aí, que você negou Jesus. Mas ninguém falou nada. Ou então Pedro poderia ter virado para João e falou: mas foi você que me levou lá na sala do sumo sacerdote, viu? Você está falando o quê? Aí Pedro poderia falar: mas eu que fiquei com ele até o final na cruz. Cadê você? E Maria poderia falar: e você, Pedro, que sumiu também? Eu fiquei com Jesus lá. Não foi um momento de acusação. Não foi um momento de apontar quem tinha mais pecado mais pecado do que o outro. Pelo contrário, a Bíblia fala que eles estavam unânimes.
juntos. Quando você está participando ali vamos falar de MMA, que ontem eu assisti o MMA. E um lutador tá lá, só que ele não é nocauteado, ele não terminou a luta pra ele. Ele aguenta capengando, mas ele vai até o fim. E vai para os jurados definirem se ele não foi derrubado por alguém, se ele não sofreu esqueci a palavra agora, um nocaute, se ele não foi derrubado ali na arena, se o juiz não acabou a luta na hora, então foi para os juízes definirem. E sabe quando fala assim? Por unanimidade, os juízes definiram que o vencedor foi o fulano. Era isso que acontecia aqui. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Por unanimidade, unânimes eles oravam. Ou seja, não tinha uma divisão. Não tinha ninguém titubeando. Eu acho que não, acho que não. Eu acho que sim, não. Todos eram unânimes em oração. Isso me ensina mais uma coisa. Aqui nós estamos falando do começo da igreja. É o início da igreja. Eles não apontavam os dedos uns para os outros, acusando o pecado de cada um. Mas eles se uniram por um propósito maior. Eles estavam juntos por um propósito maior, que era de cumprir a missão que Deus tinha dado para eles. E o nosso papel hoje é nos unir como irmãos, como família de Deus, para cumprir o propósito que foi designado para as nossas vidas. Amém. A gente chega aqui na igreja, a Paty está na porta. Paz, irmã! Tudo bem, irmã? Olha, paz, irmão! Paz, irmão, como é que você está hoje? Você pega na mão do irmão, paz, irmão, hoje eu vi o irmão da igreja, hoje eu vi o irmão de tal lugar. A gente só chama o outro de irmão porque tem um vínculo muito forte, né? Quando as meninas aqui tem as 4 irmãs, que a gente fala as 4 irmãs, né? As meninas vêm, as 4 irmãs vêm. Porque elas têm um vínculo de sangue. É a mesma mãe, é o mesmo pai, é família. E o nosso vínculo como irmãos, nós não somos irmãos de sangue, mas nós somos irmãos de sangue de Jesus. Amém. Nós fomos feitos famílias de Deus pelo sangue de Jesus. O nosso vínculo é o Pai, o nosso vínculo é Deus. Ele nos fez parte de uma mesma família. Aquele povo agora era a família de Deus. Assim como hoje nós somos uma família de Deus, amém? Amém. O que nós temos em comum então? O que nós temos em comum? O Pai. Ele nos aceitou. Ele nos adotou. Em Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos. Por meio de Jesus Cristo, nós estamos unidos pela fé. E agora, filhos de Deus e membros de uma mesma família. Jesus foi crucificado numa cruz, né? Todo mundo sabe que ele foi crucificado numa cruz. E às vezes me vem umas coisas loucas na cabeça da cruz, igual olhar para o alto, que me vê aquela questão que Jesus foi crucificado no alto, não numa arena, olhe para o alto. Então hoje eu observei a mesma situação aqui. Jesus ele foi crucificado na cruz, e a cruz, uma cruz tem uma madeira na horizontal e outra na vertical. Então é assim e assim, certo? A forma como, olhando para a cruz, a forma como nós olhamos para as coisas muda tudo. É assim, se nós estivermos bem com Ele, nós estaremos bem com os nossos irmãos. Primeiro nós olhamos para o alto, temos o nosso relacionamento com Ele, reconhecemos a misericórdia dEle, e aí nós estamos bem entre nós. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a vertical, o nosso relacionamento na horizontal vai maravilhosamente bem. Porque tudo começa nele. Amém. Tudo é dele, por ele e para ele. E você estando bem com Deus, querido, as diferenças desaparecem. Você não olha mais o outro como um rival. Os discípulos não olhavam uns aos outros como rivais aqui. Eles olhavam pessoas como irmãos. Nós temos que nos unir agora. Nós temos que nos juntar agora porque nós temos uma missão a cumprir. Por quê? Porque eles estavam firmados no que Jesus tinha dito para eles, que era de tornar Jesus conhecido. E eles aqui, deixa eu tomar uma aguinha, peraí.
A ausência de Judas foi notória ali naquele lugar, né? Eles começaram a citar o nome de todo mundo. Lucas falou quem estava presente, depois aumentou. Eram 120 pessoas, um número legal. Mas, quando Pedro se levantou, ele falou, não, tem alguma coisa que a gente precisa arrumar aqui. Tem uma pessoa que está faltando aqui no nosso meio. Jesus chamou 12, mas agora nós somos em 11. Além de estarem reunidos ali naquela assembleia, naquele momento, ali naquele andar superior, de orar e aguardar a promessa do Espírito Santo, Pedro sabia que alguém tinha que pegar o lugar de Judas, substituir o lugar de Judas, né? Que Pedro até vai citar ali nos Salmos, né? Mas antes de Pedro citar o texto de Salmos, Pedro ele fez questão de detalhar o que aconteceu com a vida de Judas, lá no versículo do 17 até o 19. Vamos ver. Fala assim: ele, Judas, foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Como o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio, e suas vísceras todas derramadas. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que na própria língua deles, essas terras passaram a ser chamadas Aceldama, que significa campo de sangue. Eu não posso passar por esse texto aqui e saber que as escrituras, elas não estão por acaso. Tudo que é escrito aqui, tudo que está relatado aqui tem um propósito e tem um objetivo. Então Lucas falar de Judas aqui, não foi por acaso, não foi uma coisa que citou assim de passagem. Pedro estava dizendo o seguinte: olha, Judas esteve conosco. Os mesmos milagres que nós vimos, ele também viu. A mesma palavra que nós ouvimos, ele também ouviu. Olha, Judas também estava presente lá no Sermão do Monte. Ele ouviu também as mesmas ministrações, viu os milagres. E Pedro fala aqui que ele teve parte nesse ministério. Mas Judas abandonou. Ele decidiu seguir os seus próprios desejos. Aquilo que mais queimava no coração de Judas, ele resolveu fazer. Ele abandonou Jesus. Ele decidiu ir contra os irmãos. Ele mudou de time. Não quero mais jogar nesse time, vou jogar no outro time. E o fim de Judas foi esse. Foi trágico. Com o dinheiro que ele recebeu, aqui diz que ele comprou um campo. Lendo alguns comentários bíblicos, diz que não foi Judas que foi lá e comprou, porque tem um relato bíblico que fala que ele devolveu o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro. E os sacerdotes compraram um campo com aquele dinheiro que Judas tinha devolvido. E ali naquele campo, Judas montou uma forca para ele. E você vai ver que nos evangelhos diz que Judas se enforcou. E aqui você vê Lucas dizendo que ele se arrebentou ao meio, caiu nesse campo e se arrebentou ao meio. Lucas é um médico e de algumas coisas que eu estava pesquisando a respeito desse texto, como não deixa 100% claro, aparentemente ele tinha se enforcado num lugar muito alto e conforme vai passando o tempo, a pessoa vai inchando e aparentemente o corpo de Judas caiu, e no momento que o corpo de Judas caiu, ele se espatifou, e por isso que Lucas relata que as vísceras dele se derramaram. Então foi a explicação mais coerente que eu consegui chegar por conta desses dois relatos. Então quando você lê que fala que ele se enforcou e aqui que ele se derramou e suas vísceras, foi mais ou menos isso daí que eu expliquei para vocês agora, tá? Judas, ele caiu numa armadilha dele mesmo, uma armadilha dos desejos dele, da vontade dele, foi uma armadilha sem volta. Quando Judas abandonou os irmãos, quando ele abandonou o relacionamento na horizontal, ele já tinha abandonado o relacionamento dele na vertical. E todos nós corremos esse risco. Todos nós.
A gente sabe que todos os dias nós sofremos tentações. Todos os dias nós somos chamados a sair do Evangelho. Existe um momento que você quer desistir de tudo, que você não quer mais ficar na igreja. Para que eu estou indo lá todo dia? Eu não quero mais, para mim não faz sentido nenhum. Eu quero te dar uma dica. Quando você começar a ter esse sentimento, essa vontade de abandonar Jesus, de abandonar o Evangelho, de abandonar a igreja, de sair fora de tudo, começa primeiro a questionar o seu relacionamento com Deus. Senhor, por que eu estou olhando aqui para as pessoas? Senhor, eu quero olhar para o Senhor primeiro. Senhor, eu quero voltar a ter um relacionamento com o Senhor. Porque se meu relacionamento com o Senhor tiver nota 10, eu sei que eu vou olhar para os meus irmãos com misericórdia. Com a mesma misericórdia que o Senhor olhou para eles e que o Senhor olha para a minha vida, eu quero olhar para eles também. Comece a ver como é que está o seu relacionamento aqui, para depois você se relacionar aqui. Aleluia. E depois de ter relatado aqui essa questão do que aconteceu com Judas, então Pedro vai e fala, no versículo 20. Portanto, continuou Pedro, está escrito. Aí Pedro fala na palavra, Salmos, né? Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. O que Pedro quis dizer com esse texto aqui? É o Salmo 69, 25 que ele leu e depois o 109, 8. Que ninguém mais, por que ia ficar deserto o seu campo? Quem é que naquela época ia querer comprar um campo, um lugar onde uma pessoa tinha se suicidado? Tanto que Pedro fala que as pessoas daquela cidade disseram, colocaram o nome daquele lugar de campo de sangue. Então ninguém mais quis comprar aquele campo, ficou deserto para sempre. Eu não sei como é que está hoje, que mudou muita coisa, né? Mas ninguém quis comprar aquele campo. Então Pedro aqui, depois que ele assumiu a liderança da igreja, o apacenta minhas ovelhas, que Jesus tinha dito para ele citou a palavra. Então diz que eles perseveravam unânimes em oração, e agora Pedro cita a palavra, porque eles tinham que tomar uma decisão. O que Pedro levantou? Olha, nós somos 11, né? Mas tem que ser 12. Talvez para eles tinha um significado muito bom por conta das 12 tribos de Israel. Então, se Jesus escolheu 12, então vamos continuar com 12. Então, Pedro viu a necessidade de cumprir a palavra e de arrumar um substituto para que eles pudessem continuar na missão deles. E Pedro, ele não seguiu seus próprios critérios. Primeiro, ele foi para a palavra. Vamos cumprir a palavra, né? Vamos ver o que tem que fazer. E Pedro falou, olha, quem é que vai cumprir essa missão com a gente? Aí ele fala aqui no versículo 21 e 22. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu conosco, entre nós. Então, o cara tinha que estar desde o começo do início do ministério de Jesus, todo o tempo, né? Aí ele fala aqui no 22, desde o batismo de João, que foi onde começou o ministério de Jesus, até o dia em que ele foi levado dentre nós até os céus. É fundamental que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então o cara tinha que estar lá, desde o começo até o final, desde o início, né, até o dia 1. Então eles ali, diz que eles entraram no consenso, eles conversaram e citaram 2 nomes, José e Matias. Agora a gente teve o final da Copa América. Só que no começo da Copa América, quantos jogadores são em campo? Os homens, me ajudem aí. São 11 jogadores, né? 22 em campo. São 22, só que 11 em campo e tem os reservas, né? No começo da temporada, o Neymar, que era um atacante, o que aconteceu? Ele se machucou. Caiu na cilada do diabo. Caiu na cilada do inimigo. Nossa, Neymar. Acorda, peru. E o que aconteceu? Ele teve que sair. Sofreu uma contusão, ficou lá com não sei o que inchado e teve que sair. Então o que o técnico fez? Vamos substituir. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com os discípulos. Nós temos o nosso time aqui. A gente tem uma missão de ganhar o jogo, de ganhar a Copa América. Mas a gente não pode jogar com 10.
tem que ter uma pessoa a mais, a gente tem que completar o time. Então, eles falaram, vamos completar o time. Aí o Tite foi lá e falou, vamos ver quem que vai ser a pessoa que vai substituir o Neymar. Então, tinha um pré-requisito que o Tite teve que cumprir para poder substituir o Neymar. Não entendo muito bem, mas eu acredito que como o Neymar é atacante, ele teve que pegar um outro atacante. Estou errada? Estou certa, né? Obrigada. Então ele teve que pegar um atacante. Ele não podia pegar um zagueiro. Ele tinha que pegar um atacante. Então ele tinha um pré-requisito para poder a pessoa assumir o lugar do Neymar. Assim como foi na Copa América, os homens gostaram, vi que os homens ficam agora tudo espertos e prestando atenção na pregação. Falou de futebol. Eles cumpriram esse pré-requisito. Olha, então, vamos lá. Tem que ser atacante. Aí ele virou aqui. Tem que ser um cara que esteve conosco desde o dia até o final. Aí eles foram e deram 2 nomes. Matias, José e Matias. Ok. Então, depois da leitura da palavra, eles entraram em consenso com os irmãos. E eles foram fazer o que novamente? Vamos lá, por votação. Quem vota aí no José? Quem vota aí no Matias? Não. Eles foram orar. E eles disseram assim no versículo 24. E orando afirmaram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual desses 2 homens tem escolhido para cumprir a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Então Judas perdeu a oportunidade aqui. Judas trocou Jesus por um amor, por qualquer outra coisa que não fosse o ministério. Judas abandonou o campo, saiu fora. Judas se contundiu, não estava mais parte daquele time. E eles oraram e pediram direção de Deus. Eu fico muito feliz por essa igreja. Muito. Por quê? Porque nós somos uma igreja que gostamos da palavra, que nós amamos a palavra de Deus. E agora nós estamos entrando com o propósito de oração. Então, 2 pré-requisitos para uma igreja de Jesus Cristo funcionar: palavra e oração. Pedro leu a palavra, teve o compromisso de cumprir a palavra, e antes deles tomarem uma decisão, eles oraram. E nessa oração eles quiseram dizer o seguinte: que Deus sabia de todas as coisas, e eles reconheceram que eles não podiam tomar nenhuma decisão sem a vontade de Deus, sem o direcionamento de Deus. Toda decisão importante deve ser precedida de oração. Já foi falado isso aqui nessa igreja. Toda decisão importante deve ser precedida de oração. Se reúna com os irmãos. Manda lá, eu estou precisando de oração por isso. Preciso de orar por aquilo, mas não toma decisão no seu achômetro, no voto. Não, toma decisão debaixo de oração, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E Pedro demonstrou através dessa oração aqui que ele não era dono de nada. Que Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas, mas que Pedro não era o dono das ovelhas. O dono da igreja é Jesus Cristo. Amém. Palavra sem oração é como um livro qualquer aberto. Você lê aqui, de repente vem um barulho, tal. Confesso para vocês que quando eu li esse texto, eu falei: nossa, mas o que eu vou falar? O que fala a respeito desse texto? Fala que eles voltaram para Jerusalém, que contou às pessoas que estavam ali reunidas naquele lugar, que eles estavam orando e que Matias assumiu o lugar de Judas. Eu falei: meu, o que eu vou falar desse texto? Só que eu tinha lido esse texto sem orar. Aí ontem eu fui lá para o meu andar superior, lá na minha casa, no meu quarto, com os discípulos, e orei. Falei para o Senhor: revela a tua palavra, Senhor, porque de mim não vai sair nada. Esse aqui vai ser só um livro aberto, cheio de palavras, com uma história muito legal, mas se eu não tiver a revelação do teu Espírito Santo, eu não vou ter nada para transmitir para aquelas pessoas. Então o Senhor foi misericordioso e começou a me mostrar a grandiosidade de coisas que existem nesse texto, que eu estou conseguindo passar para vocês aqui agora, que falou com a minha vida, e acredito que está falando com você também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz aqui que a sorte foi lançada, no versículo 26. Nossa, mas sorte? Como assim sorte?
Ele ora e lança sorte, que coisa estranha, né? A gente tem que entender aqui que a gente estava num tempo muito antigo. Antigamente, lá no Antigo Testamento, eu não me recordo a passagem, eles tinham uma forma de jogar sorte chamada Urim Tumim, que era o que decidia para onde que eles deviam seguir, ou as decisões que deviam ser tomadas. Por quê? No Antigo Testamento, Deus falava só com reis, profetas e sacerdotes. Então eles lançavam as sortes. Então aqui eles ainda estavam vivendo esse tempo, né? Então vamos lançar a sorte para ver quem que vai ser o escolhido. Nós oramos, agora vamos deixar Deus decidir. Porque eles ainda não tinham essa coisa de e agora, como é que vai ser? E agora? Porque tinha Jesus falando para eles tudo o que tinha que fazer. Agora Jesus estava no céu, eles estavam ali numa situação. Tá, nós lemos a palavra, nós oramos e agora? Já sei, vamos lançar aqui, vamos ver o que vai dar. Deus vai decidir agora, aqui nesse momento. E foi isso que eles fizeram, tá? Mas claro que depois da vinda do Espírito Santo eles não precisaram mais fazer isso. Porque agora a vida deles foi direcionada pelo Espírito Santo. Então, foi escolhido quem? Fala que a sorte caiu sobre Matias. Matias foi a pessoa escolhida. Foi o substituto de Judas para continuar essa missão. A Bíblia fala muito pouco de Matias, ou talvez ele só tenha sido citado aqui nessa passagem, mas uma coisa muito legal é que Matias cumpriu todas as qualificações para ser escolhido, para fazer parte do grupo. E de todas as qualificações que Matias cumpriu, foi não ter abandonado Jesus em momento algum. Pedro foi enfático em dizer que o novo discípulo deveria ser uma pessoa que estava desde o início do ministério até o momento que viu Jesus subir. E eles falam, tem duas pessoas que fizeram isso: José e Matias. Ele estava lá. O nome dele foi citado nos evangelhos? Talvez não. Nunca me atentei a esse detalhe. Talvez não tenha sido citado. Mas ele estava lá. Matias estava lá seguindo Jesus. Não abandonou Jesus. Não deixou Jesus por nada. Ele estava lá, auxiliando e ajudando. Às vezes você fala, não sei o que fazer. Eu estou ali na igreja, mas meu nome nem é citado. Você está no banco aí, sentado, procurando o que fazer, tentando descobrir qual que é o seu chamado, qual que é o seu ministério, você não sabe. Mas seja como Matias. Esteja junto. Auxilie. Se você não é uma pessoa que pode estar à frente de alguma coisa, procura alguém aí. Gente, o que eu posso te ajudar? Seja um auxiliador. Esteja junto. Procure alguém que você possa ajudar. Porque o mais importante não é ter o seu nome citado aqui em cima. Não é ter o seu nome reconhecido em certos lugares. Mas o importante é você não abandonar Jesus. Amém. O importante é você estar junto em todo momento. E Matias, pela sua fidelidade, pela sua perseverança, por não ter abandonado o Senhor, foi uma das pessoas convocadas a estar ali naquele andar superior junto com os demais. Um dia, assim como Matias, todos nós seremos convocados a estar com Jesus lá no andar superior. Aleluia. Lá no céu. E no andar superior, assim como foi na ceia, a Bíblia diz que Ele vai nos receber com um banquete. A Bíblia diz: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino de Deus, o qual foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Apocalipse 19:7. Alegremo-nos, exultemos e demos glórias a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva está preparada. Bem-aventurados são aqueles que são chamados para o banquete de núpcias do Cordeiro. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Você está preparado para estar no andar superior? Você está preparado para sentar à mesa do rei?
Eu queria chamar o grupo de louvor. E eu queria que ficasse de pé só pessoas que desejam firmar um compromisso com Deus hoje. Pode sentar. Não falei o compromisso. Senta aí. Gostei da atitude de vocês. Vocês foram como Matias. Vai firmar compromisso com Deus, vou levantar agora. Aleluia. Se você assume o compromisso com Deus hoje, de nunca abandoná-lo e nem trocá-lo por qualquer que seja a situação que o mundo possa te oferecer, eu quero que você fique de pé. Se você sente que por algum motivo você tem trocado Jesus ou abandonado Jesus, ou se você está aqui só por estar, mas você não está de coração, eu quero dizer que essa é a noite que Jesus está abrindo os seus olhos e dizendo: hoje é a hora de você se reconciliar, hoje é o dia de você voltar. Não abandona Jesus, Ele quer você por perto.